Shalom, pessoal! A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48, claro, em língua portuguesa. Você tem o mesmo texto também em hebraico aqui em tela, tanto nos manuscritos a partir do ano 1008, como é o caso do Códice de Leningrado, Leningradense. Vamos falar mais sobre ele aqui nesse vídeo. E você também tem manuscritos anteriores, como 950 depois de Cristo ou 1370 depois de Cristo, e basta você ser observador que percebe que a escrita é a mesma, está mantida, né? Exatamente, essa escrita aqui com consoantes hebraicas e vogais é a escrita chamada massorética, que os massoretas, os copistas, eles passaram a desenvolver esse sistema de consoantes e vogais, a escrita massorética, a partir do sexto ou sétimo século depois de Cristo, e aí se manteve então as cópias das escrituras até chegar aos nossos tempos, claro que com as traduções, conforme nós lemos aqui em língua portuguesa. A palavra de Deus ela precisa ser traduzida para outras línguas para chegar a todas as nações, assim como Jesus Cristo quer, assim como Jeová Deus, o Pai, também quer. Não é verdade? Mas alguns têm colocado dúvidas sobre essas cópias que vieram a ser descobertas aí a partir de 894, ou cópias também de 950, do ano 1008. Alguns pensam assim, mas já são cópias um tanto tardias, da Idade Média, não são confiáveis. Alguns têm feito esse tipo de comentário. Vamos tentar entender a lógica por trás disso? E melhor ainda, por que são textos que são confiáveis? Vamos então perceber as virtudes aqui do texto bíblico que nós temos disponível e conhecemos também como texto bíblico hebraico massorético, que corresponde, claro, ao Antigo Testamento, que está aí em todas as nossas Bíblias. Para quem talvez não me conheça, eu sou Enos Figueiredo, sou testemunho de Jeová e estou aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Aqui nós falamos não sobre a originalidade do nome divino, mas sobre a legitimidade, quer dizer, o que temos disponível, provas e evidências disponíveis para examinar. Então, nós analisamos manuscritos bíblicos e as evidências que favorecem, sim, ao nome divino em hebraico Yehová, claro que em português, Jeová, não é? Porque a escrita em português não é para substituir a língua hebraica, mas sim para contemplar as pessoas que adoram o verdadeiro Deus em língua portuguesa. Então, claro que em português é muito legítimo usarmos o nome Jeová, e aqui vamos analisar como o nome divino também ocorre nos manuscritos bíblicos e, como eu disse para vocês, vamos analisar então se o texto que temos disponível em mãos, ele é confiável ou não. Então, para isso é importante que a gente relembre que a Bíblia ela começou a ser composta lá nos tempos de Moisés, até então a parte do Antigo Testamento ser escrita pelo último profeta, como Malaquias. E um dos maiores livros da Bíblia, certamente um dos mais agradáveis de ler, é o livro dos Salmos. Esse é um livro de louvores, que é uma composição aí de mais de 1000 anos. Ficou pronto aí no período em que os israelitas voltaram do cativeiro lá da Babilônia, e aí então uma data em média aí, o ano 500 a.C. E o último profeta, que no caso escrevendo aí uma série de livros chamados de pequenos profetas, né? Os judeus gostam de fazer esse agrupamento. Malaquias é tido como o último deles, sempre aparece no cânon judaico como sendo um dos últimos. E aí uma estimativa é que tenha sido escrito por volta de 430 a.C. Antes de Cristo, hein? Muito tempo. Por volta daquela época, a escrita era toda com consoantes, a língua hebraica, a base toda consonantal. E como é que eles falavam, então? Ora, eles falavam as vogais. Sim, a comunidade hebraica falava as vogais. Eles só não escreviam, eles escreviam o texto todo consonantal. E foi assim também, fazendo as cópias até chegar no tempo de Jesus Cristo, no ano 1 depois de Cristo. Sabemos que os textos hebraicos eram, sim, lidos nas sinagogas,
Então, a língua hebraica, na verdade, não estava morta, ela estava sim em uso naquela época, né? Tanto é que alguns lembram da famosa placa que Pilatos colocou ali no último momento para executar Jesus Cristo. Estava escrito em grego, em hebraico e em latim. Claro que eram as línguas correntes da época, né? Muito bem. Então, a Bíblia, ela, por assim dizer, o Antigo Testamento, ele parou ali a escrita a partir do ano 430 a.C. Mas as cópias continuaram sendo feitas, como eu já falei, na época de Jesus, né? No primeiro século, e assim por diante, no segundo século. E a gente vai mais para frente na corrente do tempo, até nos deparar com textos que começaram a ser escritos com as vogais. Lembra que eu comentei que o texto hebraico, por um bom tempo, era escrito só com consoantes? Pois é, texto consonantal. Aí a gente chega, por exemplo, em 894 d.C., nós temos um manuscrito que foi encontrado recentemente, organizado lá do acervo da Guenizá, dos arquivos de Firkovitch, que estão agora digitalizados também na Biblioteca Nacional da Rússia, em parceria com a Biblioteca Nacional de Israel. Até um tempo atrás, antes do conflito aí entre as nações, era possível acessar, por exemplo, um códice. O que quer dizer um códice? É como se fosse um livro, e os rolos, no caso, passaram a ser agora assentados à escrita, a cópia, no formato de códice. E aí temos, por exemplo, fragmentos como esse EVR2B100, que ele é um texto já com vogais, é um texto massorético, e ele é datado de 894 depois de Cristo, e é justamente dos pequenos ou dos últimos profetas, tá bom? Corresponde a apenas essa porção. Agora, posteriormente, no ano 1008, há um códice muito respeitado e muito completo, que é o Códice de Leningrado. Alguns colocam como B19 ou Códice L, tanto faz, né? O leningradense. Esse códice ele está também escrito com consoantes e vogais, é um texto massorético. E a partir desse códice, aí, então, foram feitas muitas outras cópias também, e hoje, a maioria das Bíblias que tem o Antigo Testamento, ou também chamado de Tanar, quer dizer, a parte das escrituras hebraicas, que é composta pela Torá, pelos profetas, pelos outros livros poéticos, né? Enfim. Então, a Tanar, o Antigo Testamento, ele chega para nós aqui no Brasil, né, e em outros países ocidentais, como Antigo Testamento, e é baseado, a tradução certamente é baseada no Códice de Leningrado. Então, se você nunca ouviu falar nesse Códice de Leningrado, ele é a base das Bíblias que tem o Antigo Testamento, né? A maioria delas. Então, é um códice muito importante. E durante muito tempo, a gente não tinha outros manuscritos completos para fazer a comparação. A gente tinha apenas esse códice de Leningrado, e ele foi bem preservado, na verdade. Ele foi provavelmente escrito nessa época aí, mas ele está até hoje na Biblioteca da Rússia. E as Bíblias, como eu já disse, a parte do Antigo Testamento, então, se baseiam nesse códice, quer dizer, traduções a partir, então, do Códice de Leningrado. Então, sim, a sua Bíblia, a parte do Antigo Testamento toda, ela é baseada nesse texto, que é um texto com consoantes e vogais, chamado também de texto hebraico massorético. E esse texto, por muito tempo, foi considerado texto padrão, um texto muito bom, mas recentemente algumas pessoas começaram a questionar, dizer, não, esse texto não é muito confiável porque ele já é da Idade Média, né? Então, você chegando aqui por volta da Idade Média, já não é um texto muito bom. Alguns fazem esse tipo de comentário. E por que eles acabam comentando isso? Porque, às vezes, na crítica textual, a pessoa também está olhando para os textos gregos. Muitos deles compondo os evangelhos, as cartas de Paulo e por aí vai, né? Você sabe, de Jesus Cristo em diante, ali a partir do primeiro século, depois de Cristo em diante, a gente tem o texto grego, e aí a parte que alguns chamam também de Novo Testamento, outros chamam também de Brit Hadashah, Novo Testamento, a Nova Aliança. Bem, pois é, quando as pessoas olham para o texto grego, existe sim cópias dos evangelhos, da parte que vai de Mateus a Apocalipse,
cópias muito boas, já a partir do terceiro, quarto século, você encontra cópias consistentes, trechos longos do texto bíblico. E aí, se já tem ali no terceiro século depois de Cristo, e você depois encontra uma cópia, vamos supor, lá do ano 1000, é claro que a cópia inicial do século IV, né, ela vai ter, então, um texto bem preservado e um texto mais antigo, com mais qualidade. Então, quando você compara do ano 1000 com a do ano número 4, com a do século 4, então é claro que você vai ver a consistência do texto anterior. Você vai preferir os textos mais antigos. O texto posterior talvez tenha algumas interpolações, algumas inserções não inspiradas, são chamados também de espúrios, não inspirados, trechos não inspirados, como acontece lá com o caso da história da mulher adúltera. Ali é um texto posterior que foi enxertado na Bíblia. Não deveria estar lá. Quando a gente vai comparar manuscritos do quinto, do quarto século, não consta, então mostrando que o texto anterior ele é mais consolidado. E o texto posterior, então, seria menos confiável. Alguns transportam o mesmo raciocínio do texto grego para o texto hebraico. Então, eles pensam assim, olha, se o texto hebraico, texto consonantal, foi concluído lá antes de Cristo, em 430, então, quando você encontra essas cópias posteriores, já com vogais, a partir do ano 894, então, essas que vêm posteriormente aqui, 894 depois de Cristo, não seriam cópias confiáveis, porque já estão na Idade Média, já passou muito tempo, né? O raciocínio das pessoas é que se passou muito tempo, o texto posterior não seria uma cópia confiável. Mas esse argumento, ele desconsidera algumas coisas importantes. Por exemplo, o texto bíblico hebraico, ele sempre foi sendo copiado, né? Até no tempo de Cristo, depois de Cristo, ele continuou sendo copiado. Quando foi que os escribas começaram a colocar as vogais no texto? A partir de 600 ou 700 depois de Cristo. Veja, a comunidade judaica começou a colocar as vogais no texto bíblico a partir de 600 ou 700 depois de Cristo. E aí, então, será que é muito tempo? Se você pega ali, vamos supor, 600 depois de Cristo, e você tem cópias ali do primeiro século, do segundo século, terceiro século, será que passou tanto tempo assim de uma cópia para outra? Alguns acham que é tempo demais. E, só por causa dessa questão temporal, acham que o texto não é confiável, que o texto foi modificado, né? Mas vamos analisar aqui por que esse raciocínio ele está equivocado. Você percebe que logo aqui em cima de Salmos e Malaquias, eu coloquei de propósito um rolo, não é? Porque realmente era assim que era escrito nesses materiais, rolos, e esses rolos tinham o texto hebraico, eu já falei aqui, consonantal, né? Só com consoantes. Posteriormente, a gente observa aqui como se fosse um livro, né? Mas é chamado também de códice. Esses códices, com consoantes e vogais, o texto bíblico hebraico também, a gente já encontra a partir do ano 894 depois de Cristo em diante. Vamos analisar então se haveria alteração no texto. É justo, né? Se as pessoas acusam o texto posterior hebraico de não ser confiável, é importante que a gente faça algum tipo de análise séria. É verdade que durante algum tempo a gente não tinha acesso aos rolos mais antigos, né? Aqueles textos consonantais. Então, como é que a Bíblia, o texto do Antigo Testamento, chegou até nós? Através de cópias que vieram mediante principalmente o Códice de Leningrado. Por quê? Porque ele é um códice bem completo. Ele tem de Gênesis até Malaquias. Por isso mesmo a preferência por esse códice aí, bem preservado. Só que alguns ficavam duvidando. Eu acho que esse texto aí do ano 1008, ele já é posterior, muito tardio, da Idade Média. Como não encontrava, então, os rolos mais antigos, ficava aquela dúvida no ar. Mas, a partir de 1950, 1960, 70, os estudiosos, os arqueólogos foram descobrindo rolos antigos que se encontravam na região do Mar Morto. E, mais recentemente, esses rolos também
foram digitalizados e estão acessíveis online. É isso mesmo. Então, aquele texto hebraico antigo consonantal, hoje em dia, ele está acessível para que possa ser consultado e comparado com o texto com as vogais. O texto hebraico, o mesmo texto que tem as consoantes, só que agora que inclui as vogais. Será que houve distorção? Há uma diferença grande de um texto desse para o outro? Agora é possível fazer comparações. Por exemplo, eu posso mostrar aqui um pouquinho para vocês. Se você quer acessar o Códice de Leningrado, por exemplo, você digita aí no Google, Leningrad Codex Online. E aí você pode, passando página por página, aqui a gente está na página 736, o fólio, né? 736, estamos no livro dos Salmos, tá? Aqui, por exemplo, você pode perceber a escrita do nome divino. Ó. Aqui tem um tetragrama e tem as vogais E, O e A, Yehová. Mas aí alguns dizem, não, olha só, não dá para confiar nessas vogais aí. Bom, vamos comparar então se há uma distorção com o texto dos rolos do Mar Morto. E é possível a gente fazer essa comparação? Sim, olha só. A gente tem hoje em dia online esse site, DC Scrolls, e ele disponibiliza diversos rolos do Mar Morto. Esse aqui, por exemplo, deixa eu dar um zoom para vocês, é um trecho do Salmo, o capítulo 125, 126, é o 11Q PSA. Vou dar um zoom aqui, ó. A gente consegue perceber, vocês estão vendo aí, ó, é possível perceber que o trecho dos Salmos aqui, que eu falei para vocês, e tem o nome divino também escrito aqui no meio. Essa escrita toda consonantal, a gente pode comparar agora com esse texto do Códice de Leningrado, para ver se houve algumas mudanças. Mas é claro que essa escrita hebraica ela já é um pouco mais antiga, um pouco mais difícil. Então, estudiosos fizeram o seguinte, pegaram todos esses rolos e fizeram a escrita hebraica, a transcrição hebraica, para a letra mais moderna, o hebraico quadrático. E esse trabalho ele está disponível online também. É esse que eu estou mostrando agora para vocês, The Biblical Qumran Scrolls. Qumran é essa região de cavernas do Mar Morto, foram feitas as escavações e encontraram esses materiais, esses manuscritos, rolos antigos. E aqui tem toda a equipe de profissionais que se dedicaram a fazer essa transcrição. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Você chega aqui no livro do Gênesis, tem alguns fragmentos e eles foram transcrevendo. Você está vendo aqui, são letras hebraicas quadráticas. Tá? E aí, lá pela página 700, a gente vai encontrar a transcrição aqui dos Salmos. Ó. Você percebe que está sendo transcrito aqui os Salmos. Você vê em Salmo 119, né, e outros trechos. Então, eles vão colocando aqui o que encontrando nos rolos, fazendo devidamente a transcrição para o hebraico mais moderno, quadrático. Você vê essas letras aqui, o hebraico, é o paleohebraico mais antigo, é uma letra diferenciada para o nome divino. Aí está escrito o nome divino, o tetragrama. Então, agora a gente pode comparar com o texto moderno, que é o texto que tem as vogais. E é claro que eu separei essa comparação para vocês aqui, né? Exigiu um tempo, mas é possível a gente dar uma olhada para fazer essa comparação. É interessante que esse manuscrito que eu estou mostrando, o trecho dos Salmos, 124, 125, 126, ele é datado aí entre o primeiro século depois de Cristo, cerca do ano 1 até mais ou menos o ano 68. E aí, a gente vê aqui a transcrição que foi feita. Agora, vamos comparar, então, com a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a mesma que traz o texto do Antigo Testamento, o Códice de Leningrado. Tudo bem? Então, acima, a gente tem a transcrição lá do rolo do Mar Morto. E abaixo, nós temos também a Bíblia Hebraica, agora já com consoantes e vogais, a Bíblia mais moderna. Percebemos que o texto ele é praticamente o mesmo, inclusive o nome divino ele está também preservado nesses dois textos. Tá? Se você comparar com mais calma, você vai perceber que o que está escrito no rolo dos Salmos, aqui do Mar Morto, com o que temos da
BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é o Códice Leningrado, a gente percebe que realmente está o texto muito igual, muito bem preservado. Então, o fato de ter vogais dentro do texto não significa que houve uma distorção. O fato do texto de 1008 ser um texto posterior, que chegou até nós, as nossas Bíblias, ter as vogais, então, hebraicas, não significa que houve uma distorção, que foi modificado o texto a ponto da mensagem ser distorcida. De jeito nenhum. A mensagem está preservada conforme qualquer pessoa que dedique um tempo, dê atenção, pode comparar por si mesmo. Tá? Então, é muito interessante ter acesso a essas informações e ver, sim, que a palavra de Deus ela continua bem preservada. Tá? Aqui, mais um trecho para finalizar. Né? Aqui já é o Salmo 127. Perdão pela legenda aqui, que ficou Salmo 125, mas já é a parte 127. E a gente está comparando o rolo lá do primeiro século com o manuscrito do ano 1008, já século XI. E estamos vendo que está bem preservado, inclusive, o nome divino, o nome do Criador. E é exatamente isso que alguns estudiosos já vêm apontando, como é o caso desse aqui, em crítica textual, Emmanuel Tove, ele não se posiciona a respeito do nome divino, não é esse o foco dele, ele analisa esses textos hebraicos, principalmente com consoantes e vogais, o texto massorético, e uma das conclusões, um dos apontamentos que ele dá é o seguinte, que ao longo dos séculos, o número das diferenças entre as cópias decresceu por causa de quê? Por causa da adição da vocalização, da acentuação e do aparato da Massorá. Quer dizer que acrescentar as vogais e os acentos contribuiu, então, para diminuir as diferenças. Ele segue. Essas anotações acrescentaram um elemento de precisão e preveniram modificações nas consoantes. Então, o fato do texto hebraico com consoantes e vogais, texto massorético, ter sido colocado em prática, ter sido copiado, não foi ruim. Na verdade, acrescentou um elemento de precisão e preveniram modificações nas consoantes. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que sim, o texto está bem preservado. O texto é todo perfeito, não tem nenhum ponto questionável. Há sim uma coisa aqui, uma coisa ali, que merece atenção, que vai exigir uma comparação, estudo crítico. Mas, de um modo geral, sim, o texto está muito bem preservado. E é aqui, meus queridos, que a gente tem que olhar também para o nome divino. O nome divino, o nome do Criador, ele também está preservado. Por exemplo, quando a gente encontra aqui, já no EVR 2B100, lá do ano 894, nós vemos o nome divino escrito com as vogais E, O e A. Então, no hebraico se lê Yehová, Yehová. E é claro que em português, que é uma língua posterior, passou pelo latim, também pela língua inglesa, língua espanhola, o francês, né? E nessas línguas também, em várias bíblias, você pode encontrar, sim, o nome divino grafado como Yehoah, Yehová, e até no inglês Jehovah. Chegou, claro, para a língua portuguesa como Jeová. E isso é muito legítimo, né? Não tem nada de alteração, não tem nada de contraposição ou de desvirtuação do nome divino. Porque, assim, o nome divino escrito em hebraico é para as pessoas que falam a língua hebraica. E o nome divino em língua portuguesa para as pessoas que adoram a Deus em língua portuguesa. E é claro que Jeová Deus aceita a adoração em língua portuguesa também. E a escrita ou a vocalização em língua portuguesa não tem o propósito de substituir o hebraico, né? Ou desvirtuar o hebraico. Nem o contrário, né? Cada língua tem a sua função e cada povo pode adorar a Jeová Deus de forma que ele aceita. E o fato de o nome divino, o tetragrama, né? Yud-Rei, Vav-Rei, ter as vogais Sheva, Roland, Kamatz, ou seja, E ou A, já indicadas no texto massorético e preservado, então mostra que todas as cópias dos textos massoréticos a gente encontra Yehová, sim, o nome divino em hebraico. E é claro que no futuro vieram as traduções, como para a língua portuguesa, como Jeová, e isso é uma tradução muito legítima. Então, era essa a intenção desse vídeo, né? Mostrar aqui, fazer uma comparação e que a gente pode perceber
que o texto bíblico ele está bem preservado, assim como é a vontade de Jeová Deus para todos nós. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês que ficaram até aqui e desejar que Jeová Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se tiver algum comentário, pessoal, então bônus adicional aqui é mostrar para vocês o códice Damascus Crown. Damascus Crown ele é muito respeitado, muito importante, porque ele é um códice maçorético que traz de Gênesis a Neemias também muito completo. Ele é uma alternativa importante porque assim a gente tem sim o códice de Leningrado e ele é bastante completo, está bem preservado, mas é importante ter uma outra obra também com a mesma completude. E aí alguns às vezes falam assim, mas eu só confio no Aleppo Codex. De fato, o Aleppo Codex é muito respeitado na comunidade judaica, ele tem sim um conteúdo muito bom, mas talvez alguns críticos não prestaram atenção que o Aleppo Codex não contém a Torá, ele só tem parte de Deuteronômio a partir do 28:17. E aí ele segue pelos outros livros, traz os Salmos, traz os Profetas, né? Traz Malaquias, como eu falei. Então, ele não tem boa parte do texto de Gênesis a Deuteronômio foi perdido. Então, para auxiliar na consulta do Aleppo Codex, alguns também recorrem ao Damascus Crown, como eu mostrei aqui. Mas, mesmo fazendo a comparação a esses textos, é possível perceber que a palavra de Deus está muito bem preservada. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma contribuição pertinente, respeitosa ao nome divino, fique à vontade, então, para participar aqui nos comentários. Agradeço a atenção de todos, fiquem com as bênçãos de Jeová e até uma próxima.